Irmãos, esta palavra que eu vou compartilhar com a igreja nessa manhã, o Senhor me deu um tema, e esse tema é vencendo o deserto. O que é o deserto, irmãos? O deserto é um período difícil que nós passamos. Todos os momentos difíceis que passamos e enfrentamos, a gente costuma intitular como deserto. Às vezes um problema que você passa na sua saúde, um problema que você passa dentro da sua casa, na sua família, um problema que você passa na sua vida econômica. Às vezes nós falamos assim: eu estou passando um deserto. E sabe o que o Senhor tem falado ao meu coração? Às vezes em um deserto também nós não temos muita força, irmãos, e às vezes ficamos fracos e debilitados, e pedindo ao Senhor ajuda, socorro, clamando. Às vezes nós pensamos que Satanás ele só vai tentar nos tirar da presença de Deus quando nós estamos vencendo, quando as coisas estão dando certo, sabe, quando a vida está andando, como diz o ditado, a vento e polpa, as coisas, a gente acha que é nesse momento que Satanás ele vai investir para nos tirar da presença de Deus. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Não é apenas nesses momentos que surgem as propostas de Satanás na nossa vida. É nos desertos também que passamos. Surgem muitas propostas para poder acabar com as nossas dores e as nossas dificuldades. Irmãos, às vezes quando... Eu vou pegar aqui um ditado popular. Quando uma pessoa está com fome, as pessoas dizem que o melhor tempero que existe é a fome. Quem já ouviu isso? Ah, mas eu não gosto de ovo, vai ovo. Eu não gosto de frango, vai o quê? Se você tiver com fome, irmãos, você não olha se é ovo, se é frango, o que tiver pela fome, o que tiver pela frente, você o quê? Então imagine você em uma situação, ou a gente em uma situação, que é onde nós estamos chorando, sofrendo, e a única coisa que nós queremos na vida é sair daquela situação. É uma luz no fim do túnel, é uma solução. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos, que são nesses momentos que surgem as propostas que parecem ser boa, mas não é. Não é, irmãos. Então, as tentações, que às vezes a gente acha que só quando alguém está bem, tudo dando certo, é que corre o risco de se afastar da presença do Senhor. Não é. É quando as coisas também estão ruins, quando as dificuldades são grandes, as dúvidas, as incertezas, e aí a gente começa a indagar: cadê Deus na minha vida? Cadê o Senhor? Por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que o Senhor não coloca as mãos? Por que o Senhor não muda? Então, junto com essas indagações, irmãos, Satanás, que é o nosso adversário, ele vem com propostas para acabar com o nosso sofrimento. Só que aí, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Você que está aqui, passando uma grande luta na sua vida, que você pode falar assim: eu considero, pastor, que eu estou enfrentando um deserto muito grande. Sabe, irmãos, o que você mais precisa não é solucionar o seu problema de imediato. O que você mais precisa é de sobriedade, para poder fazer escolhas, para saber se aquilo que está chegando diante dos teus olhos vem do Senhor,
Ou é apenas o nosso adversário com a astúcia dele para poder nos tirar de vez da presença de Deus? Porque, irmãos, isso a gente sabe, todos nós sabemos, que enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos viver dias de alegria, dias maravilhosos, dias, sabe, que você vai falar, poxa vida, como é bom estar na presença de Deus, mas nós vamos passar dias também que nós vamos chorar. Dias que parece que os céus está fechado. E ninguém desce e ninguém sobe. E você ora e nada acontece. É como se Deus tivesse resolvido ficar em silêncio com você. O que nós mais precisamos em dias como esse, irmãos, não é uma luz no fim do túnel, não é alguém para resolver as nossas questões, é a gente ter sobriedade e saber fazer as escolhas corretas. Eu não sei, mas o Senhor me deu esta palavra e pode ter certeza, irmãos, esta palavra está servindo para alguém aqui entre nós. Essa palavra, ela está sendo direcionada a alguns corações que durante esses dias você tem andado angustiado, olhando para tudo que é lado, e você de repente não está conseguindo entender muito tudo que você tem enfrentado. Eu quero compartilhar esta palavra que diz assim, Mateus 4, versículo 1. Assim que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Então o diabo levou Jesus a uma cidade, a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e fizeram o quê? Irmãos, pega isso no seu espírito. Dentro de um deserto espiritual existem tentações e propostas para nos roubar do que realmente é importante. Olha o que aconteceu com Cristo. Olha o que as propostas que foram feitas para Ele. Irmãos, foi em dias difíceis. Jesus estava com fome, Jesus tinha fome na carne dele, Jesus estava sendo afligido pela vida, afligido pelo diabo, e Satanás ali, sabe, tentando negociar com ele, e uma das propostas, irmãos, era para acabar com o sofrimento dele. E aí, irmãos, onde a gente precisa de sobriedade, porque Jesus em todos os momentos, mesmo sendo afligido, Ele estava sóbrio.
ele estava sabendo fazer as escolhas corretas. Sabe o que eu aprendo aqui com o nosso Senhor? Não se entrega, irmãos. Não se entrega. Não se entrega, não se entrega. Sabe, a luta pode estar grande, a dificuldade pode estar grande, não se entrega. Os dias, irmãos, eles passam. E às vezes a gente toma atitude hoje baseado naquilo que a gente está passando hoje, mas não para pensar que de repente a mesa do Senhor está preparado logo ali na frente. E na mesa do Senhor não falta nada, tem tudo, tem saúde, tem um casamento abençoado, tem prosperidade, tem tudo que nós precisamos. Às vezes, irmãos, a pressão, sim, por que Deus permite, irmãos, a pressão? Por que Deus permite as lutas e as dificuldades? Porque a vontade de Deus é que cada um de nós venhamos crescer espiritualmente, ser maduros espiritualmente. E um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente, irmãos, não é de um dia para o outro, não é de um culto para o outro, não é de um ano para o outro, é uma vida, irmãos. Vocês já pararam para pensar que quando nós somos jovens, nós temos muita força, não é assim? Vigor. Mas você não tem maturidade. E quando você fica velho, você adquire maturidade, mas não tem força. Quem já parou para pensar nisso? Interessante isso, né? Só que, irmãos, amadurecer no Senhor, pega isso, não é de um culto para o outro. Amadurecer em Deus é apanhando, é passando por dificuldades. Só que você, irmãos, nós precisamos entender que na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem os cuidados dele. Você já viu uma situação, acontece isso nos dias que nós estamos vivendo, quando a mãe e o pai são muito protetores com os filhos, há uma grande chance daquele filho sofrer na vida. Uma grande chance de se frustrar, de não conseguir fazer um bom casamento. Irmãos, eu não estou aqui censurando o seu desejo de dar o melhor para o seu filho, para a sua filha, mas até mesmo você tendo condições de dar o melhor, você precisa abrir mão de algumas coisas para que ele possa aprender. Eu vou lhe dar um exemplo, irmãos. Eu vim para o estado de São Paulo, eu sou sul-mato-grossense, e eu vim para o estado de São Paulo com 15 para 16 anos. Eu só tinha um familiar em São Paulo, que é meu irmão mais velho, é um ano mais velho que eu, que é o bispo. A gente foi morar dentro da Cracolândia, tiro comendo para tudo que é lado. A gente saiu de um estado, veio para outro. E eu vou falar para vocês, irmãos, nós crescemos, passamos fome, necessidade. E hoje eu fico estarrecido, irmãos, que um pai e uma mãe não deixa o filho de 15, 16 anos ir no mercado sozinho. Eu entendo o seu senso de proteção, de querer ajudar, de querer proteger, mas você não está colaborando para que o seu filho ou sua filha seja uma pessoa, irmãos, preparada ou preparado para a vida.
Porque você pode ter certeza, se continuar o ciclo, que é o ciclo que a gente entende que é o ciclo humano, os pais vão primeiro e depois fica quem? Os filhos. Eu lhe pergunto, o que vai acontecer se Deus resolve tirar você da terra? O que vai acontecer com seus filhos? Você sabe, biblicamente, quando a gente olha para Davi, ele era moço, o Senhor escolheu Davi, irmãos, moço, estava lá atrás das ovelhas, já brigando com o leão, brigando com o urso, e depois, quando ele chega diante de Saul, né, quer dar armadura para ele não consegue colocar, porque ele não era guerreiro, como os outros, mas Deus estava com ele, irmãos, o Senhor estava com ele, e Deus não permitiu Deus não permitiu dias fáceis para Davi, só foi luta em cima de luta. Daqui a pouco o rei que gostava dele começou a perseguir ele, e fugindo para cima e para baixo, o rei tentando matar ele, e irmãos, só foi luta, dificuldade. Só que esse rei se tornou um rei muito forte, irmãos. Um reinado forte, um reinado parrudo. Só que nos dias de Salomão, irmãos, não teve guerra. E por não ter guerra, irmãos, por ter um tempo de paz, um tempo onde Salomão não precisou de muito esforço para conduzir o reino, Salomão, ele gera, sabe quem? Roboão, um filho fraco. E esse é o ciclo. Homens que passam por dificuldades se tornam fortes, e por não querer que os filhos passem a mesma coisa, geram filhos fracos. Esse é o ciclo. Então por que Deus permite as lutas nas nossas vidas, os desertos? Será que era necessário, irmão, será que era necessário Jesus ir para o deserto? Sim, era necessário, porque ele estava como homem, sendo preparado. Quem está entendendo faz assim. Então por isso, eu peço para vocês, irmãos, de todo o meu coração, no deserto não se entregue, levante a sua cabeça, sabe, porque no deserto vai ter prosperidade te chamando, portas que vão se abrir e falar assim, isso que é para você, mas não, seja sóbrio, porque nem tudo que Satanás apresenta diante dos nossos olhos, irmãos, são coisas ruins. O que Satanás queria dar para Jesus? Olha aqui, ó, todo esse reino aqui me foi confiado. É só você se prostrar aqui, me adorar, que eu vou te dar o que você quiser. Quem está entendendo faz assim. Por isso que eu acredito muito, irmãos, acredito muito que nós precisamos estar sóbrios nesses dias. Quando eu falo sóbrios, você está conectado com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Eu gostaria, para a gente finalizar essa mensagem, que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, por favor. Abra aí, por favor, 1 Coríntios. Eu quero te mostrar, irmãos, a gente viu nas atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que foi tentado ao extremo, mas não se entregou. E quando finalizou tudo, a Bíblia diz que os anjos vieram e fizeram o que com ele? Serviram a ele. Olha o que a Bíblia fala nessa carta. A Bíblia diz assim, ó: ora,
irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era quem? Paulo afirma que Jesus estava lá também, irmãos, presenciando tudo, porque o nosso Senhor é desde o princípio. Ele é o Verbo, Ele estava lá também, irmãos. E a Bíblia fala que nesse deserto, nessa passagem pelo deserto, todos estavam, vamos colocar, sendo cuidados por Deus, cuidados pelo Senhor. Agora, a Bíblia diz o seguinte, olha como isso é forte: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados, aonde, irmãos? No deserto. Jesus se prostrou no deserto? Não. Mas eles se prostraram. Eles se prostraram no deserto. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você, não se entregue às dificuldades. Se for, irmãos, para passar lutas, eu prefiro passar com Deus do que sem Ele. Se for, irmãos, para passar dificuldades, eu prefiro passar com Jesus do que sem Ele. Porque sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada podemos fazer. E por que que essas pessoas se prostraram no deserto? A gente vai ver aqui, ó. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha esse paralelo que a gente faz. Pega Jesus passando pelo deserto e pega o povo lá passando pelo deserto. Jesus, irmãos, em nenhum momento cobiça nada daquilo que Satanás oferece para ele. Mas o povo no deserto começou a cair na sua própria tentação, na sua própria luxúria, no seu próprio desejo, de mudar, de resolver a situação. Aleluia, glória a Deus. Quem está comigo nessa manhã, diga eu. Essa palavra, irmãos, me abençoou muito. Eu creio que está abençoando a sua vida também. A Bíblia diz assim, ó: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. A Bíblia continua dizendo: não ponhamos Cristo. Olha o que a Bíblia diz, irmãos: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Você vê que Paulo, ele faz um paralelo. Ele não se refere ao Deus Pai, mas ele se refere ao Deus Filho que estava naquele deserto com eles. Por que que aquelas pessoas, irmãos, sucumbiram? Por que que elas caíram? Por que que elas sofreram? Porque elas, em um deserto, onde era para se levantar a cabeça e dizer: nós não vamos nos entregar, eles se entregaram às propostas que foram feitas para eles.
Quem está entendendo? Faz assim. Irmãos, você foi lavado pelo sangue de Cristo. Os nossos pecados, irmãos, foram cancelados na cruz do Calvário. Você não é mais alguém vagando pelo mundo. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Irmãos, não estamos sozinhos, há uma promessa. Jesus fez uma promessa, eu me emociono quando eu falo isso. Ele fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, até a consumação dos tempos, irmãos. Não é nem do século, dos tempos, até, irmãos, quando tudo se findar. Você acha que você está sozinho? Você não está sozinho. Por que você acha que você está sozinho? Porque você está passando uma dificuldade? Por que você acha que você está sozinho? Porque você está sem dinheiro no bolso? Por que você acha que você está sozinho? Porque as pessoas não estão à sua volta? Porque os amigos que falaram que eram amigos se afastaram? Porque as pessoas que frequentavam a sua casa sumiram? Irmãos, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, o que vier pela frente, nós vamos rasgar no peito, irmãos. Porque Cristo está conosco. Sabe, começa a celebrar, começa a exaltar. Ah, mas estão falando que vai acontecer isso, aquilo, irmãos, que se exploda. Eu só quero estar com Jesus. Eu só quero estar com Ele, porque se eu estiver com Ele, é Ele que vai garantir a minha sobrevivência. Você entende a ousadia de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando diante da fornalha acesa, fazem a proposta para eles, e eles falam assim: olha, vocês não estão entendendo, gente, vocês não estão entendendo, nós somos servos de Deus, se vocês quiserem jogar a gente pode jogar, se Ele quiser livrar a gente Ele vai livrar, se Ele não quiser a gente vai torrar, mas a gente vai estar com Ele. Você está entendendo a mentalidade daqueles homens? É a mentalidade que nós precisamos ter nos dias que nós estamos vivendo. Somos servos de Deus, irmãos, até o fim, diga glória a Deus, até o fim, nós somos servos de Deus, até o fim, irmãos, glória a Deus. Quem recebe isso? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar.